Olá, bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado por você nos visitar. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus. Mas antes, desejo que o Pai das luzes, o Deus de poder e graça, em cuja presença nós estamos, que Ele abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, te dando força suficiente para você superar todas as aflições da vida, sem perder a intimidade com Deus. Que o Pai das luzes abrace você nesta hora, e que você sinta-se abraçado por Ele, que você sinta-se abraçada por Ele, que você se sinta bem no colo do Senhor. Antes mesmo de você nascer, antes do nosso nascimento, Ele já havia planejado este dia, o dia em que nós estaríamos lançando sobre Ele as nossas ansiedades, com a certeza que Ele sabe cuidar de nós. Então que você faça isto agora, não olhe para as circunstâncias pelas quais você está vivendo, ou o nosso país está vivendo, mas olhe sim para aquele que tem a solução para tudo em suas mãos. Olhe para o nosso Deus, olhe para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e você vai se sentir muito bem. No nosso último vídeo, nós falamos a respeito do propósito de Deus. Mostramos para você que propósito de Deus não pode ser frustrado. Mostramos também para você que tudo que existe foi criado por causa do propósito de Deus. Ele planejou os céus e a terra, Ele planejou tudo que existe nele, Ele planejou o ser humano, Ele planejou o ser humano para servi-lo, para estar no jardim do Éden, no jardim de Deus, para servir a Deus ali, para crescer e multiplicar, para povoar a terra, para fazer aquilo que era o que Deus havia planejado, Deus havia sonhado. E nós já conhecemos a história que Adão e Eva desmereceu o propósito de Deus, desmereceu a vontade de Deus para suas vidas, porque Deus deu a eles a ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles podiam comer de todos os frutos das árvores do jardim, mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comer, para o bem deles, não era para o bem de Deus, era para o bem deles, porque Deus deixou bem claro: pois no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Então eles estavam bem esclarecidos em relação à sua responsabilidade diante daquele que havia criado tudo que estava diante dos olhos de Adão e Eva, o que está diante dos nossos olhos hoje. E você conhece a história, e eu conheço que Adão e Eva não quis andar no propósito de Deus. Pelo contrário, a Eva, seduzida pela serpente, que na verdade nada mais nada menos era Satanás incorporado na serpente, com o objetivo de destruir o propósito de Deus, com o objetivo de levar aquela mulher a desobedecer a palavra de Deus e criar situações que não estava preparada para eles, para o casal. A situação que eles envolveram não estava preparado para eles. Era Deus, tanto é que Deus os advertiu: não coma, porque Deus não queria que eles morressem, Deus não queria vê-los fracassados, Deus não queria vê-los sofrendo, Deus não queria vê-los derrotados. Então por isso Deus colocou aquela observância. É muito importante nós lembrarmos que a terra é de Deus, e todos os seres que nela habitam, todos eles são de Deus, e todos foram criados para Deus, para a glória do seu nome. Nós fomos criados por Deus, como Paulo escreveu: somos feituras de Deus em Cristo Jesus, para o louvor da glória do Senhor. Então quando Ele nos criou para isso, para o louvor da sua glória. Adão e Eva estavam conscientes da sua responsabilidade lá no Éden, que eles deveriam obedecer aquilo que haviam ouvido da boca de Deus, e aí trocaram a palavra de Deus pela palavra da serpente, e assim veio a ruína sobre a face da terra, estragando o plano de Deus para as suas vidas, trazendo sofrimento, trazendo a morte
morte, trazendo a ruína, trazendo a destruição, trazendo o agir do diabo na vida da raça humana, para que assim a raça humana vive como está vivendo hoje, desanimada, desmotivada. Mas apesar de tudo isto, nós vermos a raça humana, os seres humanos sobre a face da terra, desanimados diante dos problemas que não conseguem arrumar solução para eles, também cansadas de sofrer e não vendo esperança para a solução dos sofrimentos da vida. Apesar de tudo isto, mesmo assim, o ser humano ainda continua com o coração endurecido em relação a Deus, o Criador. Ainda resiste a Ele, apesar de estar vendo que a iniciativa de Eva, a iniciativa de Adão não trouxe benefícios para a raça humana, porque a Eva pensou: este fruto, comer do fruto é bom para que eu adquira conhecimento, e não trouxe nada de bom, foi o ruim, trouxe o mal, trouxe a morte, trouxe a destruição sobre a face da terra. E apesar de ter passado todos esses anos, e apesar de todo o conhecimento científico não provar, nenhuma teoria prova a origem de tudo, senão o que a Bíblia Sagrada fala para nós. Nenhum, por mais instruído que seja a mente humana, por mais capacidade que o ser humano tem de descobrimento, mas não conseguiu provar absolutamente nada além do que a Bíblia está relatando para nós. E para nós poder compreender melhor, é preciso saber que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o que possui os céus e a terra, e o que leva as pessoas a viverem sem esperança na vida, desanimadas e sofridas do jeito que estão, é porque elas querem conduzir as suas vidas, mas sem ter compromisso com Deus, sem viver debaixo da orientação de Deus para suas vidas. Querem se dar bem na vida, ignorando Deus, assim como Eva teve a intenção de ser sábia, de ser entendida, de ser igual a Deus e colocar Deus de lado na sua vida. Mas nós temos percebido que sem Deus nós estaremos arruinados. Sem Deus, o ser humano é um ser arruinado. Então o que nós temos que fazer para recuperar a esperança, para recuperar o ânimo, para ter forças para poder enfrentar as aflições da vida, sem pensar no pior, como muitos estão fazendo, vendo o suicídio como a solução para os problemas da sua vida, vendo a morte como a saída. Mas a morte não é a saída é voltar para Deus, é converter dos maus caminhos, arrepender dos pecados, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida, e prosseguir nele, e andar nele, e viver nele. Nós citamos aqui 3 referências. Uma delas que eu quero citar novamente é o que está escrito em Jó, no capítulo 42 e no verso 2. Jó, depois de ter amargado longo período de angústia na sua vida, de sofrimento na sua vida, de ter perdido todo o seu patrimônio, perdido a família, por fim perdido a saúde, e naquela situação difícil, depois de ter lamentado por vários dias a sua condição, a sua situação, ter até mesmo amaldiçoado o dia que ele havia nascido. Claro, se ele soubesse que o dia que ele nasceu, aquele dia foi criado para a glória de Deus, para que os propósitos de Deus fossem estabelecidos nele, e o propósito de Deus naquele dia era que nascesse um homem por nome Jó, que viesse ser forte diante das adversidades da vida. Se o Jó soubesse disto, talvez ele não teria dito tantas coisas como ele disse em seus discursos, em seus lamentos, nas horas difíceis da sua vida, que ninguém conseguia compreender o que estava acontecendo. Mas depois de Deus vir conversar com ele, mostrar para ele quem era Deus e o que de fato estava acontecendo, qual foi a resposta dele? No capítulo 42 e no verso 2 ele fala: bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Bem sei que nenhum dos teus propósitos
pode ser frustrado. Aí ele fala para Deus que ele falou de coisas que eram maravilhosamente para ele compreender, eram coisas muito maravilhosas que ele não conseguia compreender, ele não conseguia entender o que estava acontecendo com a sua vida. Por isso ele falou aquelas coisas, e ele se arrependeu de ter falado coisas amaldiçoando o dia que ele nasceu, por exemplo. Este é o dia que o Senhor criou, nos alegremos nele, mas ele achava que o dia que ele nasceu era um dia que não era para ter existido na face da terra, mas era o dia que Deus havia escolhido, como eu te disse agora, para que o Jó nascesse, para que nele o nome do Todo-Poderoso fosse glorificado. E foi, porque ele passou por todas as dificuldades da sua vida, passou por todas as aflições da sua vida, e no final da sua história nós vemos Deus restaurando completamente a vida dele e acrescentando na sua conta o dobro de tudo aquilo que ele possuía antes de ter passado por aquele período de grande aflição, em que ele perdeu tudo que ele havia construído. Deus o abençoou em dobro. O segundo estado do Jó foi muito melhor do que o primeiro. Deus o abençoou sobremaneira. Isso aconteceu para mostrar para Jó que ele estava errado, Deus estava certo. O objetivo de Deus com o Jó não era derrotá-lo, não era humilhá-lo, destruí-lo, mas era mostrar para Satanás que os que confiam no Senhor, eles não se abalam, mesmo que passem pelo vale da sombra da morte, mesmo que passe pela angústia, mas eles permanecem firmes para sempre. O Jó viu isto, nós aprendemos isto na história do Jó. E esse ensinamento da história do Jó precisa fortalecer a nossa vida, fortalecer a nossa fé, para que nós não venhamos esmorecer diante das aflições do dia a dia. Se você e eu compreender que Deus tem propósito em tudo que acontece conosco, e esses ocorridos da nossa vida têm a finalidade de ser Ele, o Senhor, glorificado na nossa vida. Se você compreender isto, simplesmente você vai dizer: obrigado, Senhor, graças a Deus, louvado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, porque o Senhor é o soberano, é o Deus que possui os céus e a terra e tudo que neles existem. Quando nós lemos também Provérbios capítulo 16 e no verso de número 4, o Salomão, que escreveu que há tempo para todo propósito debaixo dos céus, ele também escreveu em Provérbios 16:4 que Deus criou todas as coisas para um determinado fim, até o ímpio para o dia da calamidade. Salomão não está dizendo aqui que Deus fez umas pessoas boas e outras pessoas ruins, não. Ele está mostrando aqui para nós que no projeto de Deus, Ele vai usar as pessoas que são ímpias, que não se rendem a Ele, que não se entregam para Ele, para a prática da calamidade. Vamos ver um pouquinho a questão do Judas Iscariotes. Ele andou com o nosso Senhor Jesus Cristo durante 3 anos. Ele recebeu na sua vida tudo que os demais apóstolos receberam, mas ele não soube aproveitar aquela oportunidade única da sua vida, de andar com o Deus vivo aqui na terra, de andar com o Filho do Deus vivo, o Deus vivo na terra, de andar com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus de Deus, é o Senhor enviado dos céus para nós. Ele é luz da luz, Deus é luz, Jesus, luz da luz, Deus de Deus, porque ele é nascido de Deus. Então ele teve uma oportunidade única de andar com o nosso Senhor Jesus Cristo e tirar a maldade do seu coração e deixar de ser uma pessoa ímpia, mas ele não fez isto. Pelo contrário, ele viu naquele ato de vender Jesus Cristo uma oportunidade para ganhar dinheiro. Infelizmente, aquele nós podemos dizer que foi um ímpio preservado para o dia da calamidade. Não que Deus o tenha feito mal, não que Deus o tenha criado com caráter pervertido, com caráter maligno, se bem que todos nós fomos gerados de uma semente corrupta, todos nós.
nós, desde o ventre da nossa mãe, como Davi escreveu, eu fui gerado em iniquidade minha mãe me gerou. Na verdade, nós temos essa tendência a inclinar a fazer o mal. Nossa velha natureza, ela é inclinada para praticar o mal, para fazer aquilo que não é do agrado de Deus. Mas o Judas Iscariotes, nos seus anos que ele andou com nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve a oportunidade de nascer de novo e fazer o que era certo, mas ele rejeitou a oportunidade. Ele deixou passar essa oportunidade, a de nascer de novo e de fazer o que era correto. Por isso, ele enquadra no que Salomão falou em Provérbios 16:4, o ímpio preservado para o dia da calamidade, porque aquele homem não compreendeu o propósito de Deus para a sua vida. Nós estamos vendo tantas coisas ruins acontecendo, tanta violência sendo cometida pelo ser humano, tanta barbárie sendo feita na face da terra, e essas coisas ruins que estão acontecendo, tudo isto é porque as pessoas não querem mudar de vida, não estão aproveitando a oportunidade que Deus deu a elas de nascer de novo, tornar-se novas criaturas na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos também a outra referência que nós citamos aqui para você, que é Romanos capítulo 8, quando Paulo apóstolo escreveu no verso de número 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí a gente já vê uma pessoa que mudou de vida, que aceitou a oferta de Deus, que aceitou o desafio de nascer de novo, que submeteu-se à vontade de Deus, que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que andou nos caminhos do Senhor, a exemplo de Abraão. Quando nós lemos a história de Abraão, ele estava vivendo a sua vida comum, como todos os seus contemporâneos, mas Deus chega para ele e fala para ele: Abraão, sai da tua parentela, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei, vai para a terra que eu te mostrarei, porque eu vou te abençoar, eu vou fazer de ti, Abraão, uma grande nação, eu vou te abençoar, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Abraão, por ter um coração humilde, ele não questionou a Deus, ele não perguntou para Deus: mas Deus, eu devo fazer isto mesmo? Não, ele ouviu a voz do Senhor, submeteu-se à vontade de Deus e partiu para a realização do propósito de Deus em sua vida. E assim, tudo que Deus prometeu a ele, Deus cumpriu. Tudo que Deus falou que faria na vida de Abraão, Deus fez, apesar de todas as dificuldades naturais que ele tenha enfrentado na sua caminhada. Por exemplo, dele ter chegado a 99 anos e o filho da promessa ainda não tinha nascido. Para complicar ainda mais, sua esposa, a Sara, estava já com 90 anos, já não estava mais no seu período de fertilidade, mas mesmo assim, para provar que quem estava no comando era Deus e que o que estava para acontecer, o nascimento de Isaac, era providência de Deus, essas questões que nós citamos aqui, a velhice de Abraão, a velhice de Sara, não impediu o cumprimento do projeto de Deus, do propósito de Deus na vida deles. No tempo certo, determinado pelo Senhor, nasceu Isaac, o filho da promessa, para provar que Deus, ele é poderoso para prometer e cumprir o que ele tem nos prometidos. Mas quando nós lemos aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós voltamos para o Abraão. O Abraão amou a Deus. E é isto que nós precisamos fazer, amar a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo falou que a importância deste amor, dizendo que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Este foi o mandamento que Moisés passou para os filhos de Israel.
que eram escravos lá no Egito, a descendência de Abraão, como Deus falou, aconteceu. Eles seriam levados para uma terra estranha, eles seriam escravos naquela terra estranha por cerca de 400 anos. Eles foram escravos do Egito por mais de 400 anos, a descendência de Abraão. Depois Deus, com braço forte, humilhando Faraó, destruindo a empáfia de Faraó, mostrando Faraó quem era Deus, e que aquele povo que estava ali, que estava servindo a ele, produzindo a riqueza do Egito, era o povo de Deus, era a semente bendita de Deus sobre a face da terra, era o povo da promessa, era a descendência de Abraão, e que Deus tinha um propósito definido para aquele povo. Antes mesmo que existisse mundo, Deus já havia definido o propósito para aquele povo, e Faraó não podia detê-los ali, e Deus o tirou de lá, tirou o povo de Israel de lá, com braço forte, usando Moisés como instrumento dele naquele local, para levar os filhos de Israel para a terra da promessa, onde nasceria Jesus Cristo, o Salvador do mundo, mostrando assim que os planos dele não podem ser frustrados. Mas houve problemas, aquele povo não aprendeu a amar a Deus, apesar de Deus ter arrancado-os da escravidão e os conduzido para possuir uma terra boa, a terra da promessa. Mesmo assim, vendo os feitos do Senhor maravilhosamente no meio do deserto, onde eles foram condenados a caminhar, a peregrinar 40 anos por causa da dureza dos seus corações, por não ter compreendido a vontade de Deus, por não ter entendido o plano de Deus para suas vidas, e por não ter amado a Deus acima de todas as coisas, por não dar crédito à palavra de Deus. O que aconteceu? Peregrinaram 40 anos no deserto, até que aquela geração, aquele povo que saíra do Egito com o braço forte de Deus, até que todos morressem, sobrando apenas Josué e Caleb, que acreditou no propósito de Deus, que acreditou no Deus dos propósitos, que acreditou nas promessas de Deus, e foi fazer aquilo que Deus havia determinado para eles. Nós conhecemos essa história, sabemos que no decorrer dos anos foram muitas situações complicadas para os filhos de Israel, porque infelizmente eles não aprenderam a amar a Deus acima de todas as coisas. O mesmo que acontece conosco, se nós não aprendermos a amar a Deus acima de todas as coisas, nós não vamos conseguir amar nem a nós mesmos, e nem o nosso próximo, nem as pessoas. Essa maldade que se espalha sobre a face da terra, a consequência exatamente desta falta de amor a Deus acima de todas as coisas, e de amor ao próximo como a nós mesmos. Então o que nós temos que fazer é compreender que nós vivemos num mundo que não foi projeto humano, que não foi projeto da ciência e nem dos cientistas, que não foi projeto dos filósofos gregos ou coisa desse tipo, mas foi um projeto de Deus, foi um plano de Deus, que criou todas as coisas para a sua glória e para o seu louvor. Então, se nós abrirmos o nosso coração para compreender o propósito de Deus na nossa vida, e se nós nos empenharmos em realizar o plano de Deus, o projeto de Deus, amando a Ele acima de todas as coisas, nós podemos sim descansar em paz, com a certeza que Ele vai estar cuidando de nós. Ele prometeu isto e Ele faz. Como aqui em Romanos, aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que nós precisamos fazer é amar a Deus. O que está faltando para o ser humano é amor a Deus, é amar a Deus acima de todas as coisas, submeter-se a Ele, compreender que nós somos feituras dEle, em nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele seja glorificado em nós. O mundo que nós habitamos, ele é criação de Deus, para um propósito definido por Deus, para que Ele seja glorificado. Então, quando nós vemos as tragédias acontecendo na face da terra, a gente percebe que essas tragédias que ocorrem e sempre ocorreu, assim como a pior de todas elas, o dilúvio, chegando ao ponto de destruir todos os moradores da terra, exceto Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Também para quê? Para que o propósito de Deus continuasse, porque Ele não havia criado o ser humano para depois aniquilá-lo, como se Ele tivesse tentado fazer alguma coisa
e aquilo não deu certo, e então Deus ficou fracassado. Não, apesar do dilúvio, de ter mandado dilúvio e poupado 8 pessoas para repovoar a terra, ele estava provando que os planos dele não podiam ser frustrados, e assim houve a repovoação do mundo. Mas infelizmente o coração do ser humano permaneceu endurecido em relação a Deus. Veja hoje nos nossos dias, são mais de 2000 anos do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso bom pastor, a luz do mundo, o que veio para nos dar vida e vida com abundância. Tem pessoas que ainda preferem trocar nosso Senhor Jesus Cristo pelos ídolos, pelas imagens esculpidas pela mão do ser humano, ou por um sistema religioso que satisfaz a sua alma e não corresponde com o propósito de Deus, porque o propósito de Deus é um só, não existe um plano B, não existirá, que o plano do Senhor é eterno, assim como a palavra dele é eterna. Ele determinou que nós seríamos salvos por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então só tem um jeito para nós compreender o plano de Deus, para nós sermos felizes, para a nossa vida ser satisfatória a nós e também a Deus, é nós submetendo a Ele e dizendo: tá bom, Senhor, nenhum dos teus planos pode ser frustrados, e aqui eu estou para cumprir a tua vontade. Tudo bem, Senhor, o Senhor criou todas as coisas para um determinado fim, e o Senhor me criou para a tua glória, e eu quero glorificar o Senhor. Tá bom, Senhor, se o Senhor disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, então eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca amor em meu coração, para que eu ame o Senhor acima de tudo, para que eu coloque o Senhor no primeiro plano da minha vida, para que eu viva para o Senhor. É isto que nós temos que fazer todos os dias. Levantou de manhã, obrigado, Senhor, esse dia é maravilhoso, aconteça o que acontecer, eu vou amar o Senhor acima de todas as coisas. Que o Senhor me abençoe, abençoe a minha casa e me conduza nos teus caminhos, porque os caminhos do Senhor certamente eles são melhores do que os meus. Quero orar com você. Querido Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo nome, por ter sido tão bondoso para conosco. É imensurável a tua bondade, é imensurável o teu amor, mas com a nossa pequena capacidade de compreensão, mesmo assim, Senhor, mesmo sendo pequenos em compreensão, nós aceitamos a tua obra na nossa vida, nós aceitamos o que o Senhor fez por nós. Obrigada, meu Senhor, por ter enviado Jesus Cristo, teu filho amado, para morrer na cruz, no meio de 2 ladrões, como se ele fosse um deles, tudo para nos libertar do poder do mal, para nos dar vida e vida com abundância, para nos salvar da morte eterna e nos dar direito em passar a eternidade contigo no paraíso. Meu Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, abençoa esta pessoa, que ela seja fortalecida pelo Senhor, que ela busque estudar a tua palavra e compreender o teu plano, o teu propósito para ela, e que ela se submeta a ti, meu Deus, para que assim ela se vê em situações agradáveis e não em situações desagradáveis o tempo todo, sem que ela, meu Deus, veja a solução, porque no Senhor, mesmo que tenha situações desagradáveis, mas o Senhor nos dá a solução para tudo. Meu Deus, ainda que tenha aflições e morte, mas o Senhor é o que traz vida e vida com abundância, ainda para aqueles que estejam mortos, como Jesus falou para nós: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Abençoa esta pessoa, que ela não ande por aí quebrando cabeça, procurando se realizar nas religiões, mas que ela busque no Senhor a força que ela precisa, a graça que ela precisa, e em nome do Senhor Jesus, que ela seja abençoada, fortalecida e prossiga a
caminhada de fé, tendo o Senhor como Deus da sua vida, tendo Jesus Cristo como Salvador eterno. Nós pedimos isso para a tua glória, nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus, e nós te agradecemos com a certeza que o Senhor há de fazer muito mais além do que nós estamos pedindo, pensando e esperando. Com essa certeza na nossa alma, nós te agradecemos em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e sempre. Amém. Muito bem, Deus abençoe você. Fique na graça, na paz do Senhor, e até o nosso próximo encontro. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. Obrigada por sua generosidade de nos visitar e de estar ouvindo uma palavra de fé dada por Deus através das nossas vidas. Deus te abençoe, que tudo vá bem para você, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.